gente vai falar sobre cidadania italiana, papelada, universo, a vida e tudo mais. Deixa eu apresentar, galera. Ela é a Me Aurilei, ela apresente. trabalha como tradutora. Não, você se apresenta, mas ela é a tradutora juramentada da parada. Se apresenta aí, depois eu apresento também, me apresento, enfim. Eu me chamo Aurilene, Aurilene Lima, tenho 1000 nomes. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: mas você não é Olga Lima? Eu estava pensando que eu estava pedindo um orçamento para a pessoa errada. Eu digo, não, depois eu explico. Porém, meu nome é Aurilene, eu sou tradutora juramentada na Itália. Moro aqui há 7 anos, desde 2013, quando eu me mudei para a Itália. Sou professora, sou formada em letras pela Federal do Ceará e fiz uma especialização em tradução no Ceará. Aqui na Itália eu fiz em língua italiana, porque eu também dou aula de italiano. E entrei no mundo da tradução, na tradução, sobretudo tradução juramentada, né? Mas não exclui que um tradutor juramentado faça outras tipologias de tradução. Claro, quando a gente se especializa numa área, é normal que de repente, se você me diga, faça a tradução de um certificado de nascimento, né, um certificado de nasta, um ato de nasta, seja mais fácil para mim, de repente, do que fazer sei lá, um Sim. manual de instrução de um determinado produto, né? Porque eu faço isso com muita frequência. Mas nada impede uma coisa não excluir a outra. Então é isso, eu me apresentei e agora diga lá, Então, mande. você, além de tradução de documentação, você pode traduzir basicamente tudo. É um trabalho de um tradutor. O tradutor, ele traduz documentos, não só documentos, né? Ele traduz, enfim, papéis em uma língua para outra língua, né? Então, isso inclui também a papelada da cidadania italiana. É isso? Qualquer documento. A dúvida é Exato. minha, tá? Não, exato. Então, a diferença é que, por exemplo, quando você é um tradutor juramentado, você também é um tradutor simples, um tradutor literário, um tradutor técnico, se você Tá, decidir fazer esse tá. tipo, porque de repente você diz, Aurilene, eu tenho uma tradução de, não sei, de um determinado manual, você quer fazer? Aí, de repente, eu posso dizer, não, é técnico, um termo muito chato, uma determinada área, não topo. Mas se a pessoa for desenrolada, por que não? Até porque o trabalho do tradutor é um trabalho de pesquisa. Então, você vai, procura os termos, aprende muito fazendo esse trabalho, e aí eu, por exemplo, eu topo tudo. Eu topo tudo. Tá. Então, assim, eu acho que quanto mais você se dispõe a aprender Você está dentro habilitado a desse sentido, traduzir tudo. mais habilitado você Basicamente está. isso. Por exemplo, quando eu fiz a especialização em tradução, eu fiz a tradução de um capítulo de um livro com uma minha amiga, Simone, ela é de Fortaleza, era uma tradução literária. E eu gosto muito da tradução literária, porque eu sou do mundo das letras. Então, assim, eu gosto muito de livro, eu gosto muito de. Também, o que não exclui também ser um tradutor juramentado. A diferença é que um tradutor simples não necessariamente é um tradutor juramentado. Sim, sim, são Quer dizer, duas nem coisas. todo Juramentado, tradutor ele pode pode ir ao fazer coisas a tribunal, mais. exatamente. Nem todo tradutor pode ir ao tribunal juramentar uma tradução. Existe, né, o modo como ele vai chegar até lá, né, o processo. Agora, um tradutor simples pode sim, né, um tradutor juramentado pode sim fazer uma tradução literária, por que não, uma tradução técnica? Ele só tem Sim, que está decidir. habilitado a fazer todo tipo de Isso. tradução, todo Deixa eu tipo de baixar. documento, enfim, livro, o que quiser que seja. E Tá? o que ele topar na estrada dele, ele pode fazer. Sim, sim. E, putz, deve eu vi você bebendo água, eu não tenho água, enfim, daqui a pouco eu pego. Aí, o que eu ia perguntar é o que que acontece, o que que é, eu sei, mas enfim, eu vou te perguntar o seu ponto de vista também, depois eu falo também a minha interpretação para explicar para as pessoas o que que é o tradutor juramentado, o que que é o juramentar a tradução aí, o que que é isso daí, só para explicar para as pessoas e o porquê que isso é importante no caso da cidadania italiana, que é a papelada, né, os documentos. Precisa ser tradução juramentado. O que que é esse juramentado, que é o que difere da tradução simples? Então, o que seria juramentar a tradução ou até mesmo asseverar, porque algumas pessoas também usam esse verbo, asseverar, né? Asseverare Em documento. Porque italiano. é italiano, eu digo asseverare, né? Asseveração do documento. Quando eu preciso, né, eu mando um e-mail, digo, ó, bisogno de né? Agora aqui que a gente estava tendo um probleminha aqui em Milão, que nós tínhamos que agendar, né, ir até o tribunal, mas com agendamento. Então, eu sempre tinha que escrever aquele e-mail bem formal, por favor, vorrei prenotare una data, per asseverare um documento, enfim.
O juramento da tradução, juramentar a tradução significa dar a esse documento, né, uma legalidade, né? Ele passa a ser um documento legal para ser apresentado nos órgãos que solicitaram aquele documento. Por exemplo, no caso da cidadania italiana, no Comune, né, depois que a gente viu toda aquela papelada, aquela pasta que precisa ser feita, ser traduzida, ela precisa, no caso da Itália, né, ser apresentada, essa tradução precisa ser apresentada no tribunal, onde a gente faz esse juramento, né, na frente de do tribunal. E após esse juramento, literalmente, a gente tem um documento com um valor legal. Eu dou a esse documento, juramentando esse documento, um valor legal. Porque se não for assim, não é que eu posso chegar lá no Comune e apresentar, ó, que ó, eu fiz, né? Tem gente que diz assim, não, mas eu sei italiano, eu posso traduzir tudo, ok. Mas você pode juramentar também? Não. O que acontece é ter a... Putz, é como se fosse ter a legalidade... Como que é o nome? Ter o... Então, a tradução juramentada, ela oficializa... isso. Ela oficializa aquele documento, ela dá legalidade, né, dentro da lei, claro, aquele documento. Ela oficializa o documento para que ele tenha um valor legal nas instituições públicas e privadas também, claro, né? Tá. O que acontece? Só o meu ponto de vista, aí você me corrige se eu falar alguma coisa errada. Porque eu tento, de certa forma, só traduzir para as pessoas essa interpretação de leis e de cidadania, etc. Para as pessoas. O que acontece. É só dar um ponto de vista... Um ponto de vista mais direto, assim, que é no sentido de que um papel, a tradução dele, assim, eu posso ir lá no Google e traduzir aquilo, né? Tipo, ele vai estar traduzido. A questão é quem garante que aquilo está bem feito? Quem garante que aquilo foi traduzido corretamente? E quem garante a questão da legalidade daquilo, se aquilo tem valor. Porque o que acontece? Como todo procedimento de cidadania italiana, ele acontece nos órgãos do governo italiano, eles só vão aceitar papéis ali que têm valor legal para eles. E aí, para uma tradução de um documento brasileiro ter validade para eles, precisa ser uma tradução juramentada, porque o tradutor, ele vai juramentar ali aquele documento, aquela tradução. Ele vai assumir a responsabilidade para afirmar que aquele documento foi traduzido exatamente como consta na outra língua. Por quê? Porque o oficial italiano não vai ler a porra do documento em português. No máximo, ele vai tirar umas dúvidas ali, entendeu? Mas ele vai confiar no tradutor juramentado que fez aquele trabalho ali, aquele documento. Entendeu? Por isso que é importante o trabalho de um tradutor juramentado. Porque, enfim, se acontece algum erro, algum pepino, ele é o responsável por aquilo e aquilo pode prejudicar todo o seu procedimento de reconhecimento. Enfim, isso é o porquê, é o juramentar para a cidadania italiana. Exato. A mesma coisa acontece também no Brasil. Por exemplo, não é que lá no Brasil, no órgão público, você apresenta um documento na língua estrangeira, ou nos cartórios, ou nas instituições, e a pessoa se sinta na obrigação de saber aquela língua. Então, para aquele documento, ok, não é que a pessoa foi lá no Google, né? Porque, inclusive, eu sou muito criteriosa. Por exemplo, já aconteceu um caso de uma pessoa dizer para mim assim, não, o meu processo é para cidadania, mas eu falei com o Comune, e o Comune disse que não precisa ser juramentada. Tu traduz para mim e me manda elas simples. Aí eu falei para essa pessoa, eu disse, olha, primeiro tenho o meu profissionalismo. 2, se eu vou mandar um documento por Comune traduzido, eu vou juramentar essa tradução. Porque se acontece algum problema, vão dizer, carimbo da tradutora, mas ela não foi nem sequer no tribunal, então tem alguma coisa aí. Então eu digo, não, onde eu assino, eu também juramento. Porque se eu estou juramentando, eu estou, de qualquer forma, dizendo, esse documento, eu me responsabilizo por ele, tem a minha assinatura, mas eu me apresentei no tribunal naquele dia e está tudo registradinho, bonitinho. Certo? É uma questão, assim, até mesmo de você se resguardar, se cautelar. Porque se a tradução é juramentada, ela é juramentada quando, no caso da Itália, quando você vai ao tribunal. Por isso que, inclusive, essa minha amiga do Descobrindo Amsterdã disse, tu tá sempre no tribunal. Eu digo, eu tenho que trabalhar, né? Então, é uma parte do processo. Você traduz, você recebe o documento dos clientes, você traduz, mas não termina ali, pra gente aqui da Itália.
A gente tem que realmente fazer essa parte que é fundamental. E como eu também lembrei, a cidadania italiana não existe sem o tradutor juramentado. Por quê? Vocês podem achar certidões, que aí tem um trabalho grande, né? Encontrar, digamos, o primeiro lá, né? Dante Causa, né? Que chama? Isso, Dante Causa, que é o que te dá o direito de reconhecer a sua cidadania italiana. Enfim, achar o Exato. documento de nascimento do italiano aí da parada. Ok, do principal lá. E aí, ok, achei toda a documentação, mas se eu não tiver o tradutor, como é que eu vou fazer? Então, assim, gente, o tradutor é importantíssimo, entendeu? Não só porque ele vai juramentar a tradução de vocês e oficializar o documento da legalidade, mas porque, mesmo que você saiba italiano, tenha um nível altíssimo, você não vai poder pegar o seu papel e fazer aquilo sozinho. Sim, exatamente, porque ele Esse é um ter a profissional. validade, ele precisa ter a validade para o governo italiano. E para ter a validade, ele precisa de que um profissional valide essa tradução. E aí entra o profissional que faz traduções, faz as traduções juramentadas, justamente porque ele tem uma baita responsabilidade em cima do que ele está traduzindo. Aí perguntaram em questão de, calma lá, de custo, a gente vai falar sobre valores também, para vocês terem ideia, que a gente vai falar sobre a variação do Brasil e da Itália, aí a gente fala de tudo, inclusive de valor. Acho que vocês entenderam, digam aí joinha, não joinha, se vocês entenderam a questão do que é o juramentar, e calma lá que a gente já vai falar sobre questão de valores, da diferença do Brasil e da diferença para a Itália, tá? É importante. Só me digam se vocês entenderam, para eu saber se está tudo bem, e se a gente pode começar agora a falar sobre variação aí do Brasil para a Itália. Acho que entenderam. Para mim foi claro, mas para mim eu sou suspeito, né? Não adianta falar que tá claro para mim, tem que ficar claro para os outros. Tá, acho que deu para sacar as questões. E aí, qual que é a diferença? Então, tenta explicar quais são os procedimentos que são feitos na Itália, quais são os procedimentos que são feitos no Brasil, que eu sei que você conhece também, para explicitar aí a diferença, tanto em procedimento e também em valor. Mas aí eu também falo sobre essas questões de valores aí, para ir te ajudando, falando o meu ponto de vista, mas enfim, falar o procedimento, porque eu sei que o procedimento é diferente. Certo, vamos lá. Eu sou um pouco metódica, apesar de ser geminiana, eu sou um pouco metódica, então eu fiz assim, até porque eu também tinha recebido essa pergunta da diferença entre ser tradutor no Brasil e na Itália, da tradução juramentada no Brasil. Então eu separei aqui alguns pontos, se não ficar claro, Rafa, depois tu me fala ou tu me pergunta que eu vi. Então, uma das diferenças é como se tornar tradutor na Itália e no Brasil. No Brasil, o tradutor, ele é concursado, ele passa por um concurso público. Por exemplo, no estado do Ceará, o último concurso foi em 2011. Tá. Ok, mais de 30 anos, é tanto que no Brasil a gente diz, um concurso para tradutor juramentado é quase quando morre um papa, né? A cada morte de papa, se diz assim. Na Itália, é uma seleção pública, então o processo é um pouco diferente. Concurso público, seleção pública. 2. No Brasil, os tradutores, eles têm a fé pública. Então, o que significa? Que eles não vão precisar ir na junta comercial onde eles estão inscritos para que aquele documento seja considerado um documento oficial, legal, para ser apresentado nos órgãos públicos. Ele faz na casa dele, né? Exato. Então, assim, pensem aí na vantagem do tradutor do Brasil na época da pandemia e do tradutor na Itália da época da pandemia, porque eu tive que sair de casa, às vezes, quando tinha não sei quantas pessoas mortas, assim, para juramentar uma tradução que, de repente, era urgente, era um caso de sentença de alguém que estava pedindo a guarda do filho, e que o tribunal, ele não parou, ele continuou numa forma bem, assim, lenta, mas a gente conseguiu os agendamentos. Ok, mas no Brasil a vantagem é que o tradutor não precisava sair de casa, ele já estava lá, a gente ainda precisava, certo? Então, assim, existe essa diferença. Em relação ao preço, no Brasil, as juntas comerciais, que inclusive são até bem fiscais, elas trabalham com uma tabela de emolumento de preços. Então, por exemplo, vocês podem entrar tranquilamente na junta comercial do estado de vocês. Eu, no caso, sou do Ceará. Vocês podem entrar na junta comercial de São Paulo, na junta comercial do Rio, na junta comercial de qualquer cidade, e vocês vão ver que o que vai existir é uma diferença
assim como também de apostilamento, de diferença por estado, né? Digamos que É por a estado, tabela né? de As preço juntas comerciais são por estado. exato, a tabela de preço praticada na Junta Comercial do Ceará não seja a mesma de São Paulo. Aqui na Itália não existe uma tabela de preço que, no caso, a Câmara de Comércio, onde os escritores, os tradutores estão inscritos, né? Porque para você ser tradutor juramentado na Itália, você precisa também estar inscrito numa Câmara, minha irmã, inscrito numa Câmara de Comércio, né? Câmara de Comércio. E eu, por exemplo, estou inscrita na de Varese, que é a minha província. Você tem que se inscrever na da sua, digamos, da sua região. Só que eles não se preocupam com essa coisa do preço. Porque, na verdade, não tem tabela, né? Não tem tabela. O que é um tradutor juramentado? É um agente privado que presta um serviço público. Nós somos agentes privados, mas prestamos serviços públicos, inclusive para o Estado, né? Por exemplo, no caso do CTU do tribunal, para você fazer sentenças, traduzir sentenças para o tribunal, participar de audiência, você tem que estar inscrito no tribunal, como é o meu caso. Não é que eu estou inscrito na Câmara de Comércio e eu posso ir, de repente o juiz me chama para fazer audiência, para participar de uma audiência ou algo do tipo. Eu não posso ir só se eu estiver inscrita na Câmara de Comércio. Eu tenho que estar inscrito também no tribunal e aí já é outra seleção pública. Mas, no caso da questão de tabela de preços, as câmaras aqui de comércio, elas não se preocupam. Então, cada tradutor faz um pouco o seu preço e aí é um pouco mais complicado. Porque enquanto no Brasil, digamos, existe ainda, digamos, uma média, né, por estado, mas no mesmo estado existe uma tabela, na Itália não. Pode ser que o preço de uma tradução em Milão custe um preço, em Roma custe outro, na Sicília custe outro preço, porque cada tradutor pratica a sua própria tabela. Sim, e mesmo em Milão pode ser tradutores, tipo, cobrando valores aleatórios, assim, cada qual cobrando seu valor. Cada qual fazendo a festa, entendeu? Modo Tá. só. Modo. Aí, o que que acontece? Tipo, no Brasil, existem as juntas comerciais e os tradutores juramentados. Eles são inscritos nas juntas comerciais porque prestaram concurso público e por estar vinculado naquela junta comercial, ele tem que, por lei, ele tem que cobrar o valor tabelado por aquela junta comercial. Então, se um tradutor cobra um valor diferente, é esqueminha. Tem de tudo no Brasil. Mas é esquema, porque existe a tabela. É que nem a tabela da OAB, dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil. Teoricamente, ele tem que cumprir aquela tabela. Se ele vai cumprir, aí, enfim, a tabela está lá para que seja cumprida. Com os tradutores, é mais ou menos isso. E no Brasil tem todas as juntas comerciais, todos os estados possíveis aí. E aí os valores vão mudar de estado para estado. Você consegue ir lá na tabela e verificar o valor, quanto é a tradução por aquele estado. Inclusive, pode usar isso ao seu favor e mandar traduzir seus documentos no Ceará, do Brasil, em São Paulo, Curitiba. Você escolhe onde você manda traduzir. Paga o frete, paga para o Sedex lá enviar os correios, e aí você resolve isso. Na Itália, a tabela é do tradutor. Cada tradutor cobra o justo pelo seu trabalho. Então, por isso que muitas vezes, no meu ponto de vista, é mais econômico traduzir na Itália do que traduzir no Brasil. Porque justamente por não ter uma tabela, você pode encontrar um profissional que te atenda melhor e às vezes o valor pode compensar, porque no Brasil existe o apostilamento do documento. Não sei se vocês sabem disso, mas a próxima etapa no Brasil, se você traduz os documentos, é você dar validação internacional para esses documentos. Porque até então é um documento brasileiro, traduzido para o italiano, por um tradutor juramentado, ou seja, ele juramentou aquele documento, diz que o que está traduzido ali é verdade verdadeira. Mas esse documento não vale nada na Itália. Ele só vai valer na Itália se você validar internacionalmente. Só que essa validação internacional no Brasil é paga. E aí você tem que fazer o apostilamento de AIA, que é pago. Enquanto na Itália, se você traduz o seu documento com um tradutor italiano na Itália, você não precisa fazer essa validação internacional, porque o que você faz já é um documento italiano. Entendeu? Exato. Aqui, olha, esse era um ponto que eu coloquei aqui como uma das diferenças entre traduzir na Itália e traduzir no Brasil. No Brasil, o que eu vou precisar apostar para traduzir com a Aurilene de Traduzir Brasil-Itália é o documento. Então, por exemplo, o brasileiro. Eu preciso fazer a apostila, ok? Um exemplo, né? Essa apostila eu tenho que trazer
eu tenho que fazer, eu tenho que emitir a minha certidão de nascimento, casamento, óbito, o que tiver naquela pasta necessária, qualquer documento, eu vou precisar, sim, da apostila do documento, mas eu não vou precisar da apostila da tradução, ou seja, do tradutor. No caso do Brasil, precisa apostilar o documento e depois precisa apostilar a tradução, né? Porque, no caso, no Brasil, o tradutor tem firma reconhecida nos cartórios, enfim. Sim. Aqui na Itália, não. O documento vai ser apresentado em território italiano, o tradutor está em território italiano, então eu preciso que esse documento seja apostilado, o documento, mas não a tradução da tradutora, porque eu já estou em território italiano. Ele vai ser apresentado aqui, entendeu? Então, isso é uma economia para o cliente, certo? Isso é uma ótima economia para o cliente decidir de fazer na Itália, porque ele vai precisar fazer isso. Diz, Rafa. Não, deixa eu só ver, porque fizeram perguntas e me pediram para responder, mas de certa forma a gente está respondendo. A gente não vai falar sobre valores, porque como eu falei para vocês, valores exatos, porque existe a tabela de cada estado, ou seja, se você vai traduzir em São Paulo, é um valor, acho que é 52 ou 82, depende do documento, a tabela, entendeu? Mas a tabela é dada por lauda, isso é uma outra diferença, você pode explicar também. Então, os valores exatos, não tem como a gente responder para vocês, assim. Porque no Brasil depende da tabela do seu estado, depende da lauda do documento, tá? E no Brasil, a validação internacional, do que perguntaram aqui, ela pode ser feita em todos os estados brasileiros, tá? Só que valor também altera, entendeu? Então você tem que ter isso em mente. Onde você vai apostilar, vai dizer o preço que você vai pagar, tá? Nesse seu apostilamento. Só que se você for apostilar para reconhecer a sua cidadania em solo italiano, você também tem que saber onde os documentos foram emitidos e onde você vai apostilar eles. Porque se seus documentos forem tudo de São Paulo e se apostilar em Brasília, você pode ter um problema na Itália. Ou não, depende do caso. Mas você pode fazer no Brasil inteiro, perguntaram, e o valor da validação internacional no Brasil também varia. Acho que, sei lá, o mais barato é uns R$40, Brasília é uns R$40, São Paulo é mais de 100, por exemplo, assim. Olha, só para responder deixa eu só falar uma coisa para vocês, isso é muito importante, ó. Aqui tem um rapaz que está falando que o advogado dele falou que era R$150 por tradução. Por tradução, ok. No isso Brasil, depende... tá errado. Isso depende muito da pessoa que ele encontra, como tu falou. Existe, de qualquer forma, o jeitinho brasileiro. Mas eu vou falar para vocês por quê. Eu tenho uma sociedade, tenho uma parceria com um escritório em Fortaleza de uma tradutora juramentada. Ela segue a Junta Comercial do Ceará porque ela não pode seguir diferente. Então, uma tradução, ela é feita por lauda. Se é uma tradução simples, no sentido não simples, se é todas as traduções para a cidadania devem ser de inteiro teor. Então, existem, porém, traduções que são 2 páginas. 3? Tipo, você começa a página, fala, meu Deus, tem ali retificação, a pessoa casou, separou, tem observações naquela certidão, entendeu? Então, a certidão é muito longa. Ou seja, não é uma certidão, ele vai contando. Uma lauda, 25 linhas, ok? Sim. Mas eu conto tudo, porque eu tenho que traduzir, eu não posso mostrar documentos de clientes. Isso é contra a privacy, mas para dizer para vocês que eu tenho que traduzir tudo, eu tenho que traduzir, Aurilene, mas o que é certo, todos os tradutores juramentados fazer, traduzir carimbo, traduzir selo, traduzir nome do ofício, traduzir toda a apostila, eu traduzo toda a apostila, né, de aqui, você traduz tudo. Gente, quando a gente termina, meu marido diz, Vala, já acabou aquelas folhas que a gente comprou? Sim, já acabou, tem que comprar outras. Por quê? Porque a gente tem que traduzir tudo, então dá para imprimir. E no caso da Itália, o que muitos tradutores fazem, a gente não faz por lauda, a gente faz, a maioria dos tradutores fazem por documento. Pode ser que existam tradutores que digam, olha, eu vou cobrar, sei lá, uma média, não sei, 30 euros por lauda. Não estou dizendo que esse é um preço, não estou dizendo que é o meu preço, não estamos falando de preço. Se vocês quiserem saber... Não, tem até 80, eu conheço tradutor que traduz por 80, é isso que eu falei para vocês. Mas eu estou falando de lauda, né? Por exemplo, estou falando por lauda. Então, de repente, a pessoa diz aqui, tem esse documento aqui. Esse documento aqui, por exemplo, né? Esse aqui é uma tradução. Ele vai lhe custar, sei lá, 100 euros. Não sei, é um exemplo. Por quê? Aquele tradutor decidiu que ele vai cobrar por lauda. Então... cada lauda ele pediu 20 euros, né? Lauda não significa página, porque as laudas a gente conta as linhas, né? Então, na Itália o que acontece? Pode existir o trator que cobre por lauda, por página, pode existir o trator que cobre por documento, porque nós não temos, digamos,
uma junta comercial ou uma câmera. Mas isso na Itália, né? Na Itália. No Brasil, não. No Brasil, os tradutores, eles realmente, eles devem seguir. Agora, se eles não seguem, também não posso afirmar, não posso dizer, como o rapaz falou aqui, R$ 150, pode ser, gente, mas tem certidões de nascimento que custam até 300, 350, Sim. entendeu? Tem tradutores que traduzem até a alma do documento, de repente. E aí, no final, ele vai contando e ele diz, não, neguinho, isso aqui não pode sair por 50. Meu Deus, vocês estão ouvindo, tá caindo um temporal lá fora. Isso aqui não pode sair por R$ 50, por R$ 150. Se a pessoa encontrar alguém que fez o trabalho assim, e outra coisa, às vezes as pessoas fazem assim, ah, não, mas enfim, não, vou fazer com outro mais barato. Verifiquem também se o mais barato depois também não sai mais caro, certo? Exato. Verifique se o seu mais barato, depois aquela pessoa não vai desaparecer. Já aconteceu casos de assessores que me procuraram para refazer pasta de clientes de tradutores que desapareceram. Eu digo, você nunca vai ter esse problema comigo, porque o meu nome está no tribunal, o meu nome está na Câmara de Comércio de Varese e o meu nome está no Consulado Brasileiro em Milão. Então, como é que não vão me achar? Tem lá o endereço da minha casa, tem todos os meus dados. Então, tá entendendo para dizer? Verifiquem o profissional que vocês estão procurando. Se depois você tiver algum problema, ele vai responder e você vai ter como encontrá-lo. Sim, porque isso também é importante. O preço é o preço e qualidade ou o preço é só o preço, certo? E o que também é relativo, né? Porque cada um sabe o que é melhor para si. Eu sei o que é melhor para mim. Por exemplo, quando alguém me perguntou também, eu vi aí, aumenta o preço se juramentar? Gente, a tradução tem que ser juramentada. Então, o preço não aumenta. Entendeu? Por exemplo... se você traduzir simples, não serve. Exato, se traduzir simples não serve, mas, por exemplo, como, por exemplo, durante a pandemia, se alguém me procurou e de repente disse, não, eu preciso porque morreu, não sei, a minha mãe morreu no Brasil, eu preciso desse documento para falar para o meu chefe que eu estive esses 3 dias, como eu tenho direito, que é um caso de óbito, eu preciso desse documento, faz a tradução, pode mandar por mim por e-mail, carimbo, ok? Não, era uma tradução dinamitada. Sim, um documento simples. Isso é uma coisa. É outra coisa. Agora, a tradução vai ser apresentada em algum órgão italiano, tem que ser dinamitada. Sim. Aí, só para tipo, esclarecer, que, enfim, eu vi que perguntaram, eu vi que pode ter gerado alguma dúvida. Brasil, o que acontece? Tabelas, pessoas. Existem tabelas de valores e a tabela ela é estipulada por lauda. E a lauda no Brasil, pouco importa se a pessoa escreve em Arial 12 ou Arial 14, porque a lauda no Brasil é por caractere. Entendeu? É por caractere da palavra. Pelo menos até onde eu saiba, pelo menos em São Paulo, a lauda é por 1000 caracteres. Então, você fala, é só uma certidão de nascimento. Mas peraí, se essa certidão de nascimento tiver 2, 3 laudas, o valor vai ser 3 vezes o valor da lauda estipulada naquela tabela, daquela junta comercial daquele estado no Brasil. Então, essa questão de no Brasil falar que o preço é por documento, alguma coisa está errada. Pelo menos em relação à tabela. O profissional pode cobrar o que ele quiser, que nem eu falei para vocês, existe uma tabela da OAB. Só que quem quer dizer que o advogado vai cobrar o valor da tabela da OAB? Ele pode cobrar o que ele quiser. Se ele está cobrando certo ou errado, aí o critério é entre você e ele. Assim, então, por isso que você tem que ver quem é o profissional que você está contratando. Tanto faz no Brasil, enfim. E na Itália, por não existir tabela, pode sim existir essa questão de se cobrar por documento. Só que é isso, né? Se ele analisar o seu documento e ver que seu documento tem 4 páginas, não sei se ele vai te cobrar o mesmo valor do documento que tem 1 página só. Enfim, depende do critério do tradutor na Itália. Uma coisa que eu posso falar sobre tabela de tradução, existe mais, por exemplo, no caso, para os profissionais do CTU do tribunal. O que seria o CTU do tribunal? Em italiano se chama Albo Consulente Tecnici de Ufficio. Ou seja, esses consultores técnicos do ufficio, que seria do escritório do júri, do tribunal do júri, quando eles são chamados para fazer uma tradução, uma sentença, ou até mesmo, no caso, participar de uma audiência, o tribunal já manda a folhinha, né? Dizendo o valor que ele vai pagar para você tradutor. Não é que você decide. No caso, o tribunal, o juiz disse, eu vou pagar para a Helene, tradutora, para se apresentar esse dia aqui, nessa hora, ou fazer esse documento, o valor X por esse serviço. Isso, o tribunal, ele estipula o preço para o profissional. Não é a gente que diz para o tribunal, eu estou me apresentando para essa audiência, eu vou ficar lá 3 horas falando
sei lá, de um crime que alguém cometeu, alguma coisa, eu vou cobrar 300 euros? Não, não existe. Quem decide para você o preço do seu trabalho, da sua hora, é o tribunal. Nesse caso, existe sim. Claro, na Itália também existe preço. De repente, eu vou mandar o meu trabalho para uma agência de tradução e eles dizem, nós vamos pagar 0,7 centavos por caracteres para fazer a tradução do texto tal. Isso são agências de tradução. Mas a Quem tradução regulamenta é a juramentada... agência, né? Sim. Aí você se submete ou não, e aí você já é outro também, outra coisa, né? Mas para a tradução juramentada no geral, funciona assim, um pouco cada um faz o seu, cada tradutor estipula. Claro que existe uma média, porque eu, por exemplo, o Rafael diz, Aurilene, quanto é o seu documento? Aí você vai dizer, aí eu digo para ele, cada certidão de nascimento eu vou cobrar 100 euros. Aí ele, tô achando caro, vou pegar para outro tradutor, vou pegar na lista lá do Consulado Brasileiro os tradutores, liga para 5 e tira uma média de preço. Sim. Porque é claro que nenhum tradutor vai cobrar, tipo, para fazer a tradução, sei lá, carteira de motorista, um determinado valor, esperando que o cliente esteja tão ingênuo que não ligue para outra pessoa para saber mais ou menos uma média de preço. Eu, como cliente, eu faço isso. Se eu vou contratar um serviço, eu vou saber quem é aquela pessoa que eu estou contratando, saber um pouco como ela trabalha, entender a média dela de preço e analisar se dá para mim, se é aquilo que eu espero. Mas isso é uma regra de mundo, não é uma regra da tradução, né? É uma regra da vida, né? Na minha opinião, né? Bom, eu entendi, porque eu falei, para mim tá claro, porque de certa forma já sei. Mas vocês entenderam aí essa questão da diferença para o Brasil, da diferença para a Itália, dessa questão de valores na Itália ser de uma forma, no Brasil ser de outra forma, a forma de cobrança dos tradutores? Vocês conseguiram entender isso? Para mim, manda joinha, coraçõezinhos, se vocês puderem aí, só para a gente saber se a gente não tá falando grego. E daí, se vocês entenderam isso... Pode falar. Pode te dizer, enquanto eles botam o joinha aqui, que a gente tem... Bota, esse aqui é bem cearense, esse verbo aqui. Enquanto o pessoal coloca aí se eles entenderam ou não, deixa eu só falar. Me fizeram na minha caixinha de perguntas algumas perguntas sobre... não só sobre tradução juramentada. Como as pessoas perguntaram, e eu vi que elas estão aqui na live, depois eu queria ter tempo de dizer as perguntas e, de repente, vou dar a resposta, ou eu, porque como fizeram essas perguntas... De repente seria interessante a gente responder para o nosso público. Tá, certo? Eu quero só ainda fazer uma questão aí para falar para vocês. Aí talvez a Aureliane pode me complementando nessa questão assim. Beleza, vocês entenderam, vocês mandaram vários joinhas aí, ótimo, tá? Essa questão, o mozão. Do sotaque do Ceará. A Biribinoca é de Pernambuco, melhor sotaque. Mas o pessoal de Fortaleza não tem o sotaque lindo do pessoal de Pernambuco, não. Nós temos o nosso sotaque. Inclusive, às vezes eu digo, mas de onde é que você é? Eu digo, eu sou do Ceará. Ah, mas nem parece. Eu digo, como não parece? Eu tenho um sotaque de cearense, eu sou cearense. Aí, só para esclarecer, então, vocês entenderam essa questão do que é e como que é cobrada a tradução na Itália e como que é no Brasil, tá? Aí, o que acontece? Aí a estratégia do troço para você reconhecer a sua cidadania italiana. Quando você vai reconhecer a sua cidadania italiana, você tem seus documentos que atestam o seu direito à cidadania italiana, beleza? Esses documentos, eles precisam estarem na língua italiana para ser lido lá pelo oficial italiano quando você for apresentar os seus documentos, seja no tribunal, seja num comune italiano, seja no consulado. Instituições do governo italiano vão ler o seu documento. Então, o seu documento ele precisa tanto ser traduzido de forma juramentada para o italiano, quanto validado internacionalmente para ser aceito nessa instituição do governo italiano. Ele precisa passar por esses 2 estágios aí. E esses 2 estágios é onde você consegue economizar ou não, se você souber o que você tem que fazer nessa questão de tradução no Brasil, tradução na Itália e validação internacional dos documentos. Por quê? Quando você vai traduzir no Brasil, se você for fazer todo o procedimento no Brasil de adequação desses documentos, você pega esses documentos, emite eles, traduz esses documentos para o italiano. Depois que você traduziu de forma juramentada... Peraí que deu uma travadinha aqui. Aí, o que acontece? Quando você traduz no Brasil esses documentos, você pegou aqueles documentos brasileiros e agora eles estão traduzidos de forma juramentada para o italiano. Beleza, você tem um documento original brasileiro e um documento traduzido de forma juramentada para o italiano. Quer dizer que aquela tradução, ela é 100% real, oficial, tudo que consta naquele documento brasileiro. Mas até então, são 2 documentos que só são válidos no Brasil.
só tem validade legal no Brasil. Aqui não precisa ser apostilado, que é o que a gente chama, precisa ser validado internacionalmente. Então, você tem dois papéis para validar internacionalmente. Dois custos, porque é um documento, outro documento para você pagar essa validação internacional. Então, você tem um duplo custo de validação internacional, além do custo de tradução daquele documento italiano. Entendeu? Agora, se você... Beleza. E se eu traduzir na Itália? Aí o pulo do gato. Se você traduz na Itália, você tem os documentos brasileiros, originais ali emitidos, esses documentos brasileiros. Você vai, então, apostilar esses documentos brasileiros uma vez só, né? Porque é um documento brasileiro, em português, esse documento. Então, se você apostila, valida internacionalmente esse documento e manda para o tradutor lá na Itália. Quando você mandar para o tradutor lá na Itália, o documento que chegou para ela, no caso, o que acontece? Ele não precisa passar pela validação internacional. Então, se você tem 10 documentos no seu caso, quando você faz tudo no Brasil, você tem 20 validações internacionais para pagar. Entendeu? Enquanto se você faz a tradução na Itália, você tem 10 validações internacionais para pagar e na Itália você não paga a validação internacional. Você só paga a mão de obra do tradutor que vai traduzir de forma juramentada aquele documento que já foi apostilado no Brasil. Então essa é a diferença e você pode brincar com essa diferença, sabendo o que você está fazendo, sabendo o profissional, conhecendo o, que você o processo do reconhecimento, você consegue fazer da forma mais econômica possível. Entendeu? Porque você consegue encontrar os tradutores na Itália, você consegue encontrar os locais mais baratos de apostilamento no Brasil. E lembra que também tem uma questão aí, não dá para apostilar em qualquer lugar, tá? Se seus documentos são de São Paulo e você for reconhecer numa cidadezinha na Itália, pode ser o caso de que você só possa apostilar seus documentos em São Paulo. Mas depende de comune para comune, isso é um detalhezinho, e depende do oficial daquela cidadezinha que vai analisar seus documentos. Porque o que acontece? Quando chega um documento lá que foi validado internacionalmente num estado diferente da origem daquele documento, o oficial pode pensar, epa, será que essa pessoa não passou, não viveu por esse outro estado? E aí ele vai entrar em contato com outro consulado e seu processo pode demorar pra caralho na Itália. Então não é, o apostilamento também tem que saber o que você está fazendo. Mas aí eu vou dar uma live sobre apostilamento. Eu só estou tentando situar para vocês que o apostilamento, ele afeta no que você vai traduzir, nos custos, enfim, em tudo isso daí. Só para vocês saberem como é que funciona e que, tipo, o buraco é mais embaixo se você quer economizar. Se você quer fazer aí sem saber o que você está fazendo, manda bala. Mas o que eu estou tentando fazer é explicar para vocês. Exato. Então, assim, uma coisa interessante é, depois, né, de qualquer forma, vocês podem, se vocês quiserem saber de preços de tradução na Itália, para pedir um orçamento, vocês podem entrar em contato comigo. Eu posso mandar, inclusive, depois para vocês, por direct, o meu WhatsApp, aí a gente pode conversar, posso ver os casos, enfim. Porque, como eu falei, é bem relativo, não é que a gente pode dizer, mas a explicação seria essa mesmo. Os preços no Brasil são tabelados, devem ser, em teoria, deveriam ser. Devem ser, sim. E na Itália existe um pouco essa disparidade, porque não é. Então, é mais claro que também aqui existe uma média de preço. Ok? Rafa, vamos começar com as perguntinhas que me fizeram aqui. De repente, tu tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Vocês têm perguntas sobre tradução, sobre essas coisas? Eu acho que a gente explicou quase tudo, se não explicou tudo, sobre isso, assim. E se não explicou... Não dá para explicar tudo porque é muita coisa, mas Eu tenho um livro, se vocês quiserem, que tem mais de 160 páginas. Ou seja, não dá para explicar tudo, tipo, em uma aula, assim. Porque é 160 páginas só para falar sobre o reconhecimento. E tem lá falando sobre tradução, como encontrar tradutor. Tudo que vocês podem imaginar tem lá. Como encontrar a Aurilene, de traduzir Brasil e Itália. Tem como encontrar lá, gente. Porque tem lá e também tem no meu Instagram, também explico. Exato. Ó, uma minha cara amiga perguntou, tem um permesso de sojourno por casamento? O de sojourno, para quem não sabe, seria, digamos, não é visto, porque permesso de sojourno não é visto, né? Mas seria, digamos, se eu fosse traduzir, seria, digamos, o visto no país legalmente, né? Se eu divorciar, teria que ir embora da Itália? A resposta seria, o permesso de sojourno por motivo familiar, ele está ligado ao fato de você estar com aquela pessoa. Mas digamos que você separa, você conseguiu um permesso de sojourno de 2 anos, no meu
eu fiz. Eu consegui por 5 anos. Não é que quando você separa, a polícia vai vir na sua casa, ou a pessoa do comune da questura dizer, vai aproveitar que você separou. Não, eles não estão nem aí. Mas, claro, que quando você for renovar, aí você pode converter aquele permesso de soggiorno ou por trabalho ou por estudo, mas você Sim. tem que comprovar os requisitos. Você tem que ter certo? alguma justificativa, é isso que eu ia falar. Assim. Você tem que ter a uma justificativa. Então, assim, não é que pede. Tem essa pergunta, porque o Rafael, você fala no seu livro somente de cidadania italiana, ou todos os tipos de cidadania por casamento, Falo por por casamento também. naturalização, Falo por casamento e naturalização. Que a naturalização, o que acontece? A de casamento é uma naturalização, só que tem a naturalização para residência legal há mais de 10 anos no país. Há 10 anos, se eu não me engano. Sim, 10 anos. Os outros casos também. Esse é um post futuro que eu vou falar, porque existem os casos, existem, né? Mas, enfim, aí ligada a essa, tem uma pergunta que fez uma caríssima amiga, ela colocou assim, eu posso fazer a minha cidadania, Rafa, mesmo não sendo casada, eu tenho filho, mas eu não trabalho. Eu sei a resposta. É por residência, eu não sei há quanto tempo que ela reside. Assim, o permesso de soggiorno, ela pode conseguir porque ela é mãe de um italianinho, não é? Sim, ok. Então, não, mas ela não quer o permesso de soggiorno, ela já tem o permesso de soggiorno. No caso, a cidadania. Ok, mas a cidadania por residência, depois eu também vou falar um pouco sobre isso, mas assim, não agora, claro, né? Você também precisa declarar a renda, né? Porque eu vou ficar no país, né? A minha cidadania é por residência, mas é muito obrigada também, eles pedem lá nos requisitos que você declare o que você tem para declarar como valor. Então, são sempre casos, sim, é possível, tem que ver a situação. É como o Rafael sempre diz, tudo depende, sim, né? Sim. Não dá para dizer, cada caso tem que ser estudado. São super particulares, só para avisar para vocês. Não é que nem direito de sangue, que é mais fácil. É que são casos que dependem de regulamentação, quanto tempo você residiu, qual é o motivo de residência, se é mãe de um italiano, você não é mãe de um italiano, você tem permesso, não tem permesso, enfim, tudo isso daí. Sou casada há 5 anos aqui na Itália e meu permesso se vence em setembro. Nesse caso, eu já posso pedir a minha cidadania? Já deveria ter pedido, porque se você mora na Itália, você com 2 anos, você já pode pedir 1 ano se você tiver filho. O que as pessoas não entendem, elas dizem assim, não, agora são 4 anos. Não, gente, 4 anos é para você ter a resposta. Para eles te responderem, sim. Exato. Na minha época, quando eu fiz, mesmo na época que você eram 2 anos, eu recebi com quase 4 anos, porque também se depende. Acho que a questura tinha esquecido o meu caso lá, eu ligava, entrava no site, olhava o meu caso, estava tudo ok, e eles não queriam a cidadania. Eu recebi depois com quase 4 anos. E agora é 4 anos, tá? Na lei dizendo 4 anos, depois que você pede, sim, não mudou o período para pedir, mudou o período para receber, para ter a resposta. Para eles analisarem, eles analisam para eles analisarem, exatamente, para eles analisarem. O que pode acontecer é, você fez seu pedido, por exemplo, foi indeferido, tem algum documento que deu certo, ou isso aqui, de repente, esse documento que você apresentou, que seria, no caso, para cidadania por casamento, a certidão de nascimento e a certidão criminal atualizada e apostilada, e depois, uma vez que está apostilada, vocês podem trazer para traduzir aqui, mas tem que estar bonitinho o documento. Se tiver alguma coisa errada, inclusive da documentação italiana que precisa, eles dizem, não, tem um problema aqui na sua documentação, entendeu? E é o prazo que eles têm de 2 a 4 anos para analisar isso daí, para te responder. Exatamente. O nosso caso já está quase terminando. Fora o caso também isso para cidadania por casamento, né? Porque eu tenho muitas pessoas que perguntam, precisa sim do B1 no cittadinanza. Inclusive, amanhã eu vou postar um depoimento lindo que eu recebi de um aluno meu que ontem foi fazer a prova para cittadinanza. O B1 para cittadinanza não é o mesmo B1 para, digamos, ingressar na universidade ou algo do tipo, que as universidades pedem. É um B1 para cittadinanza, ou seja, é uma prova que eu diria que é um pouco mais leve. É tanto que esse ano, por conta do coronavírus, ele fez ontem a prova, esse meu aluno, e foi oral. Então, agora ele já está preparado para solicitar a certidão de nascimento e a certidão criminal, porque essas certidões, elas têm uma validade, porque é um pouco inútil você pedir primeiro as certidões lá no Brasil, para depois fazer o curso, porque depois que você o curso não precisa fazer curso. Se você se garantir, você vai logo de cara e faz a prova. Então, no caso,
ele foi fazer a prova. Mesmo a prova tendo sido temporal, o resultado ele vai receber daqui a 2 meses. Então, não é que dá... Ah, eu fiz a prova agora, já passei, o seu certificado. Não funciona assim. Certo? Então, é isso. Rafa, são 53. Não sei se de Tudo repente... bem, tem uns 5, 6, 7, 8 minutos, porque eu entrei atrasado. Só para resumir uma questão aí, o que acontece? A cidadania italiana, eu gosto de definir, assim, para questões didáticas, tem 3 grandes grupos que têm direito à cidadania italiana. Direito de sangue, a iuris sanguinis, quando você tem um antepassado italiano na sua árvore genealógica. Meu caso, por exemplo. Tá? E existe também a cittadinanza per matrimônio. Tá? Se você é casado com um italiano, faça saber, né? Mas se você é casado legalmente com um italiano ou com uma italiana, você tem direito a solicitar a sua naturalização, tá? É um procedimento um pouquinho diferente, mas na prática você vai receber a sua cittadinanza italiana. Só que você não nasceu um cidadão italiano. Por exemplo, eu, segundo a legislação, eu nasci italiano, tá? Porque é iuris sanguinis, eu nasci italiano e eu só reconheci a minha cidadania. Para quem é por casamento, você se naturaliza italiano. E essa naturalização você pode solicitar depois de 2 anos de casado ou 3 anos se você mora fora da Itália. 2 anos se você reside na Itália. 3 anos se você mora em qualquer outro país. Só que você tem uma série de documentos para apresentar. E é diferente dos documentos para quem tem o direito por iuris sanguinis. E aí o que ela está falando, vocês talvez não possam não estar entendendo ou estão entendendo, não sei. Você tem que apresentar certificado de língua para cittadinanza per matrimônio, enquanto a iuris sanguinis você não precisa falar nada de italiano, tá? Eu não falava na época, eu aprendi na prática lá, morando lá. Eu dizia só tchau, buongiorno. Eu falava espanhol, eles achavam que era da Espanha lá. Aprendi na marra. E o que acontece? Para a cittadinanza per matrimônio, você precisa da língua italiana, você precisa dos antecedentes criminais, você precisa da sua certidão de nascimento, você precisa de outros documentos, tá? Que também precisam ser traduzidos, porque tem que ser apresentado num órgão do governo italiano, entendeu? Então, tipo, aí o tradutor juramentado entra na parada. Só aqui tem um rapaz lembrando, ele tá falando cearense, ele tá dizendo, se tem menino... corta metade do prazo, exatamente. Se você tem um filho, você pode pedir na metade desse prazo. 1 ano e meio se a pessoa residir no Brasil, 1 ano se ela residir na Itália. Deixa eu só fazer a última pergunta que eu esqueci, que essa é uma pergunta também de uma pessoa que eu gosto muito. Ela fez essa pergunta, que era um post, inclusive, que eu já tinha feito, mas é uma pergunta que as pessoas têm dúvidas. Existe alguma situação que, ao adquirir a cidadania italiana, perde a brasileira? É uma pergunta que foi feita para mim. Isso é muito raro. Isso é muito raro. O que acontece? É só se for naturalização por casamento, por exemplo, tá? O que acontece? Se você vai se naturalizar, é uma concessão. O governo italiano vai te dar aquela cidadania italiana. Ele vai te dar porque você é refugiado de guerra, ele vai te dar porque você é casado com um italiano, ele vai te dar por 10 anos de... residência legal no país, ele vai te conceder o direito à cidadania italiana. Quando ele vai te conceder o direito à cidadania italiana, ele precisa ter segurança para quem que ele está concedendo isso daí, tá? Inclusive, dependendo do caso, ele vai poder pedir que você abdique da sua cidadania, mas são casos muito raros, tá? Que é, por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo de cabeça, assim, mas se eles acharem que você, por algum motivo, a sua cidadania brasileira pode ser um risco, alguma coisa assim, porque você tem um cargo público ou algo do tipo, assim. Então, eles vão exigir que você, tipo, abdique da sua cidadania brasileira. Mas isso é um tanto quanto cinzento na lei, assim, não é claro. Não é que assim, todo mundo que se naturaliza tem que abdicar. Não, pelo contrário, entendeu? Alguns casos super megas específicos, quando eles vão analisar a sua documentação, eles vão dizer, beleza, essa pessoa a gente até deixa ela se tornar italiana, mas ela tem que abdicar da cidadania dela por esse motivo. Eles vão alegar o motivo lá. Mas normalmente você tem algum risco para o país Itália, mas é bem raro. Pronto, olha, eu vou dar uma informação para vocês. Eu gosto sempre, assim... Se vocês entrarem no portal consular do Itamaraty, existe lá o número do artigo, que é o artigo 12, parágrafo 4, etc., da Constituição Federal, que diz que a perda da nacionalidade do brasileiro, ela vai acontecer,
é cancelada, aí tem o parágrafo A1 que diz: é cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude, exatamente do que o Rafael falou, de atividade nociva. Então, você pode, de repente, ao interesse nacional, você pode perder. No caso, o brasileiro, ele pode abdicar da cidadania brasileira dele, se ele quiser, mas o próprio governo, no site do Itamaraty, na página, diz que não é inteligente. Em outras palavras, ele diz, não é inteligente que você abdique da sua nacionalidade, porque vai que acontece uma coisa, você não vai ter os direitos de ser brasileiro. Então, gente, aproveitem, fique com a dupla nacionalidade de vocês. Eu tenho a nacionalidade italiana que eu adquiri por casamento, e eu tenho a nacionalidade brasileira, e eu nunca vou abrir mão da minha nacionalidade, porque eu amo o Brasil, apesar dos defeitos, da política, de todos os problemas. Então, se a gente, tem gente que, inclusive, tem várias nacionalidades, porque tem direito. Dá para ter mais, pela Constituição dá para ter mais. Exato. Se você tem direito, se a lei te permite, aproveitem. Pegue os passaportes que vocês conseguirem, certo? Essa é a minha dica. Depois cada um pensa, cada um decide, né? Deixa eu ver se tem mais uma observação. Não, essas eram as perguntas das meninas, então você respondeu. Vocês têm tipo 2, 3 minutos se vocês tiverem mais alguma dúvida. Eu acho que a gente falou sobre tudo. Eu queria falar direitinho o que era a tradução juramentada, qual que é a função do tradutor, a diferença entre Brasil e Itália, falar da questão de valores, tá? Que não falar exatamente quanto é, porque isso é impossível. A gente falou para vocês como é que funcionam os valores. Enfim. Acho que eu, pelo menos, falei tudo que eu queria ter falado. Se vocês tiverem dúvidas Só para a gente concluir antes que caia, né, e a gente não consiga salvar a live. O meu cunhado perguntou, mora em São Paulo, se ele conseguir um trabalho na Itália, ele vai precisar traduzir todos os documentos? Isso também depende. Isso depende do que precisar traduzir. De repente, alguma coisa da escola, da universidade, alguma coisa do trabalho. Não pedem nada. Certo? Então, assim, depende do que você vai fazer. Então, caso tem que ser avaliado. Hoje, por exemplo, eu recebi de um caríssimo aluno, ele está decidindo que ele vai se aposentar e vai morar no Brasil. Oh, que legal. Aureline, me ajuda, por favor, eu quero me aposentar, quero ir embora da Itália, vou morar no Brasil. Ele tem que dar isso, solicitar o visto dele para morar. E é uma coisa burocrática, são vários, né? Enfim, eu digo, se acalma que a gente vai fazer todo passo a passo. Certo? Gente, então, Rafa, vamos nos despedir, né? Antes que caia. Não, eles me avisam, normalmente eles me avisam aqui, faltando 30 segundos, aí quando começa a contagem regressiva. Mas tem acho que 2 minutinhos, porque entrei 2 minutos atrasados. Então, se vocês não têm dúvida, né? É isso aí. Pronto, mas vamos agradecer, gente. Me perguntar, outra coisa, só para falar rapidinho, questão de validade. Não existe validade, tá? Nos documentos traduzidos, etc. A validade está aos olhos do oficial do governo italiano que vai analisar a sua documentação, tá? Isso é importante falar também. Tradução não tem validade. Então, onde eu saiba, não tem. Geralmente, sim, mais ou menos. Porque, assim, no caso, para a cidadania italiana, tu fala, né? Para os documentos da pasta, né? Porque, no caso, para a cidadania italiana por casamento, eu preciso que esses documentos tenham uma validade, né, de 6 meses. Então, por isso que... sido emitidos, mas a validade não é do documento. Exato, a questão é essa, tipo, não é validade do documento, é da data de emissão até a data de apresentação. Exato. Da data de até a solicitação. Então, por exemplo, exato. Mas mesmo assim acontece, isso eu vou falar para vocês, é uma coisa muito perigosa que eu vou falar. Por exemplo, uma cliente foi fazer uma cidadania, ela já estava com a certidão dela atrasada. Agora vai cortar. Vai cortar. Quem tiver dúvida, pergunta para ela. Me sigam no meu Insta, me mandem as perguntas lá que a gente não conseguiu responder aqui. Fala com a gente no direct, gente. É rapidinho, a gente não morde não. O que vocês têm a dizer agora no momento da pandemia? Que Deus nos livre a todos nós da pandemia, que não tenha a segunda ondata, né? Que dizem aqui na Itália. Obrigada a todos.